Bom, pessoal, então essa parte aqui do nosso projeto, eu vou continuar explicando a questão de importar os dados, uma fonte de dados. Eu vou exibir aqui os passos para você fazer essa configuração e indexação aqui no Kibana. Eu só vou pedir para você me acompanhar e também trabalhar com a mesma fonte de dados. Eu inicialmente aqui, né, então eu vou mostrar como a gente sobe o ambiente via linha de comando, como você viu nos slides do vídeo 1. Para você levantar todo o ambiente usando a linha de comando, lembrando que você acessa o endereço onde está o arquivo Docker Compose. Então eu deixei aqui nessa pasta, eu já estou aqui no terminal, e aí eu vou digitar o comando docker-compose up, né? E aí ele vai fazer todo o levantamento do meu ambiente. Eu vou deixar aberto aqui na lateral o Docker Desktop. Então, lembrando que se você clicar aqui nesse botãozinho para startar, ele também vai subir todas as duas imagens aqui no container, mas, a fim de mostrar como fazer isso, via linha de comando, eu vou executar aqui, então vou dar um Enter agora, e aí ele vai começar a processar aqui os comandos para inicializar esse container, subindo cada uma daquelas imagens. Pronto. Apertei aqui o Enter. Estou esperando ele começar a subir. Ó. Ele está subindo o Elastic e já está subindo aqui o Kibana. Então, os dois já ficou aqui em pé. Está verdinho. Aqui ele já está me mostrando logs aqui do processo, porque nesse comando eu não digitei a opção "-d". Então o meu terminal aqui ele está atachado no console aqui, mostrando os logs de cada um dessas imagens. Para nós agora não importa, eu vou minimizar aqui os dois. Já deve estar subindo aqui, então isso aqui é um cache, eu vou forçar ele a carregar novamente aqui. Ele ainda não subiu, apesar de estar mostrando que está em pé, ele deve estar inicializando as informações dos containers. Eu vou aguardar um pouquinho. Enquanto eu aguardo, eu vou mostrar para você como você obtém ali as fontes de dados. Então, eu tenho aqui aberto um arquivo, e aí eu vou trabalhar agora dos dados que o governo nos permite. Eu vou copiar esse endereço aqui, ó, ele tem uma fonte com algumas informações. Então, eu já deixei aqui no site, aqui no navegador carregado. Ó. Então, aqui tem aquela fonte de dados que a gente vai trabalhar. Tem aqui as opções, lembre que dá para acessar aqui diretamente o recurso do que a gente quer para trabalhar com a importação de dados, o arquivo no formato CSV ou no formato JSON, né? No nosso caso, a gente vai trabalhar com formato CSV. Então, eu já deixei aqui também aberto o mesmo endereço do governo para você poder estar usando outras informações, caso você queira treinar e fazer algumas outras práticas de exercícios aí, tá? Então, tem várias fontes que estão disponibilizadas aqui no site do governo. No nosso caso, a gente vai usar essa do material para participar do novo registro de preço. São basicamente licitações aqui. Eu acho que já carregou aqui, vamos ver. Carregando. Aqui, sim. Ainda não. Vamos esperar mais um pouco. Aí, começou.
Já carregou. Ele estava esperando o Elastic subir, né? Kibana ele tem a dependência do ambiente do Elastic estar em pé. Então, quando carregar aqui na porta 5601, que está definido lá no Docker Compose, então ele já sobe aqui para nós. Então, se você se recorda, a importação de dados ela é feita aqui pelo menu aqui, dá para fazer a importação. Deixa eu acessar aqui para a gente ver. Machine Learning. Dentro do Machine Learning tem a opção aqui para importar um arquivo, que é o que a gente vai fazer. Tem algumas outras opções, conforme você deve ter prestado atenção nos vídeos, no vídeo anterior, né? Então eu vou trabalhar aqui com a importação. E aí aqui na nossa importação eu vou selecionar um arquivo. Eu tenho ele baixado aqui no meu computador já. Tá na minha pasta downloads, tem um monte de arquivo aqui, deixa eu procurar. Eu acho que é esse aqui mesmo. Então eu vou arrastar e soltar aqui. Aí ele vai começar a ler esse arquivo, ele vai me mostrar as informações que esse arquivo tem. É uma série de informações, ó. Eu vou clicar aqui no importar. Aqui na importação, a gente precisa definir um nome, então eu vou colocar aqui como material. E aí eu vou colocar um tracinho aqui, index, para saber que isso aqui é um índice que tem algumas informações aqui dentro desses arquivos. Se a gente acessar aqui a coluna de avançados, você vai ver que tem algumas informações aqui, ó, que ele mapeou, né? E se você se recorda, os conteúdos do tipo text, eles não são indexados. A gente não consegue fazer filtros com gráficos. Então, se você tem uma coluna de uma informação que você gostaria de estar trabalhando no gráfico, você troca aqui, ó, você copia o conteúdo da palavra keyword e substitui aqui por onde está text por keyword. O Kibana ele vai fazer esse mapeamento, jogar no Elastic e aí o Elastic vai se responsabilizar por indexar essa coluna, apesar de ser uma coluna do tipo texto, que pode ser gigantesca e não seria nada performático. Então a gente já tem aqui uma edição, né, do nosso arquivo de configuração e a gente já pode mandar importar já com essas alterações aqui. Depois que ele importou aqui, ele tem essa pipeline aqui com as informações e você já pode ir diretamente aqui para criar essas opções aqui. O que a gente vai fazer é dashboards, então eu já vou acessar aqui a área dos dashboards. Eu vou criar um novo dashboard. Esse novo dashboard aqui eu vou definir uma nova visualização. Seleciono aqui o índice que a gente quer trabalhar, que no caso é o índice que a gente acabou de criar aqui, importou. Dá para olhar aqui, ó, você já vai ver que tem algumas opções. Então dá para criar agrupamentos na vertical e na horizontal. Dá para selecionar o tipo de gráfico que você quer ver. O padrão já vem isso aqui. E aí tem as colunas que você importou. Eu não sei exatamente quais são os dados do que tem aqui, mas eu já vou fazer um gráfico. Eu vou arrastar aqui então o nosso ano. Ele já arrastou aqui o ano e eu vou colocar o número da requisição. Se ele não sugerir aqui quando você arrastar, você também pode vir aqui, ó, e adicionar na mão. Então, o nosso primeiro item aqui, como ele acabou não reconhecendo no arrastar e soltar, eu não sei por que ele faz isso. Alguns gráficos
ele funciona certinho. Mas eu vou selecionar aqui, então, como eixo do nosso gráfico o ano. E aí, se você ver, ele já sugere aqui um tipo de gráfico que não diz muita coisa aqui para a gente. Tem aqui as outras opções, né? Então, você consegue selecionar, por exemplo, um gráfico de pizza. E aí, ele perdeu aqui de novo, né? Então, vamos adicionar novamente o ano da requisição. Aí, no gráfico de pizza, ele trouxe aqui as informações. Eu consigo, em cima dessas informações, ficar detalhando cada uma dessas colunas. Então, essa coluna aqui eu vou detalhar e eu vou dizer que quando acessar ela, eu também quero exibi-la o número da requisição. Então, por ano, eu tenho quais são as requisições aqui, os números de requisições que aconteceram naquele agrupamento principal, né? Então, eu já vou salvar esse gráfico aqui para a gente ter. Então, ele está me mostrando aqui. Eu vou adicionar um título aqui. Eu já tenho aqui até uma sugestão que eu já tinha colocado antes. Requisições por ano. Salvar. Tendo aqui um gráfico, um dashboard já com os detalhamentos do jeito que você quer, você pode futuramente precisar agregar algum conteúdo nesse seu dashboard e você pode não querer perder essa visualização que você tem. Então, para isso, você tem aqui como sugestão, aqui nessa engrenagemzinha, a opção de clonar esse gráfico. Ele vai duplicar mesmo, com as mesmas informações. Aí você pode estar aqui editando. Eu vou colocar aqui, eu já tinha também feito um teste antes. Requisições por ano e unidades. Então, vou salvar aqui. E aí, agora sim, eu vou editar esse dashboard. Aqui. Editar. E aí, aqui eu vou colocar também as unidades. Então, eu vou arrastar aqui, se ele me permitir, a unidade. Unidade requisitante. Ele não aceitou, acabou não aceitando aqui, não reconheceu, mas a gente tem a opção aqui de detalhar por unidade requisitante. Então, aqui eu tenho cada unidade de cada requisição por ano. Então, já tem um detalhamento mais aprofundado. Eu vou salvar aqui de novo, para a gente poder ver aqui como é que ficou. Eu tinha um gráfico, eu tinha um dashboard que apresentava algumas informações, e aí eu precisei, em cima dessas informações, refinar, trazer um pouco mais de detalhes dos dados que eu tinha apresentado aqui. Por enquanto, a gente está só vendo aqui os gráficos do tipo de pizza, né? Mas você precisa ficar atento com o tipo de gráfico que você exibe a informação que você quer. Se você precisar aqui fazer algum filtro que seja só para visualizar nesse momento, que não necessite um novo dashboard, você pode vir aqui em cima nesse item de adicionar filtro e colocar aqui o filtro que você deseja. Em cima dessa fonte, desse índice, existem aqui as colunas disponíveis. Então, eu vou filtrar aqui por número de requisição, e aí existe aqui o IS, número de requisição eu vou colocar aqui um número aqui, 25. Então, aqui em cima de todos esses dashboards que eu tenho disponíveis para mim visualizar, eu filtrei para trazer somente requisição com o número 25. Então, aqui ele já trouxe mais refinado a minha informação que eu tinha antes no dashboard, que trazia mais macro a visão dos dados que eu tinha separado. Então, para alguma decisão, alguma estratégia que você precise testar, validar algum cenário, você pode estar adicionando um filtro aqui em cima. Esse filtro ele aplica para todas as visualizações que você tem aqui no seu escopo. E aí, se você não quiser mais, você pode vir aqui e estar clicando no xizinho para remover o filtro. Então, ele volta para
aquela fonte que você já tinha salvo antes, quando você gerou o seu dashboard. E aí também tem algumas opções aqui em cima que você consegue estar pegando as informações e aplicando um filtro de períodos aqui. Então você tem período absoluto, em que você coloca uma data inicial do ano X, e aí ele vai aplicar aqui. Então ele vai começar do dia 29 de 2019, e aí eu vou colocar aqui na segunda coluna aqui, né, que seria um intervalo, também absoluto, e aí eu coloco aqui, posso deixar 2021 no dia 27 mesmo, e aí eu dou um update. No nosso caso aqui, pode não variar nada, pode se manter igual por conta da fonte de dados que a gente importou. Ela tem as informações fixas, então elas não ficam variando aqui. Por isso que está exibindo aqui, ó, o nosso ano de 2022, ele não aplicou o filtro desse período aqui. Na verdade, ele só trouxe o que eu tenho salvo, mas nesse caso a minha fonte não tem essa informação, então ele ignorou, ele desprezou. Como é que eu posso voltar caso você queira voltar? É voltar aqui para o aplicar novamente, ele volta para o filtro padrão. Para que serve essa opção aqui? Essa opção ela é muito usada quando você tem fontes de dados que são alimentadas por uma integração. Você está conectado num banco de dados e esse banco de dados ele está produzindo informação constantemente. Então aí você com esse filtro aqui você consegue estar de fato refinando as informações daquele período e trazendo aqui os dados mais assertivos com o que você quer. Nesse nosso caso, por a gente estar trabalhando com uma importação, ele acaba não aplicando e não resolvendo aqui o nosso caso. O que a gente teria que fazer é adicionar um filtro. Esse filtro teria uma data e aí a gente aplicaria a data que a gente quer em cima desse filtro que a gente adicionaria aqui. Eu vou voltar aqui então para esse primeiro dashboard aqui, que está bem cru, assim, não tem muita informação. Eu vou editar ele novamente e eu vou alternar aqui alguns gráficos para a gente ver como é que fica o resultado disso, né? Então vou selecionar o gráfico de linha. Se você olhar aqui, ficou bem estranho, não ficou muito condizente. Olhando isso aqui, ó, vou até salvar aqui, ó. Olhando isso aqui, ó, numa tomada de decisão, você não consegue ver muita coisa que possa te auxiliar, né? Então, você tem aqui 2 requisições no ano de 2022. Então, acaba que fica bem ruim, assim, para estar trabalhando ali, né? Eu vou voltar, então, editar ele. Isso aqui foi só para a gente visualizar aqui os nossos dashboards, poder ver que a gente pode criar um monte de dashboard aqui conforme a nossa necessidade. Eu vou voltar aqui então, isso aqui era só para você ver como uma má utilização de um gráfico pode acabar não ajudando na hora de tomar alguma decisão, né? Vou editar novamente e vou mudar aqui para um outro modelo e vamos ver como é que fica o resultado. Esse gráfico de tabela aqui, por exemplo, que na verdade não é bem um gráfico, né, mas ele traz as informações de forma tabulada. Aqui com essas informações tabuladas fica um pouco mais legível, fica mais entendível da gente saber o que está acontecendo aqui. Então eu tenho uma requisição que tem o número 25, então lembrando que a gente usou um filtro antes, né? Eu vou colocar aqui de novo o número da requisição, e aí dessa vez ela vai estar, né? Então entre 1, vou digitar 1 aqui, e 24. Salvar aqui.
a gente filtrou aqui o intervalo entre 1 e 24 e aquela requisição que era 25 acabou saindo da nossa visualização. Então, estou reforçando aqui a importância de saber o que você quer e saber trabalhar a visualização de dados conforme o aspecto que você quer atuar, né? Então, eu vou remover o filtro aqui, eu vou editar novamente esse gráfico. E aí no nosso dashboard eu vou mudar aqui esse gráfico para que ele trabalhe aqui então com um tipo de barras, esse tipo de barra aqui. Ok, ficou mais legal. Eu vou adicionar mais dados aqui para o nosso gráfico, para que ele contemple mais informações. Então eu vou adicionar um novo campo aqui embaixo. Esse campo eu tenho um número, eu tenho um ano, então eu vou colocar eu vou colocar então o subtipo, que é uma informação que a gente não tem aqui. Então vou adicionar aqui. Então está aqui com o subtipo, então eu consigo selecionar aqui e ele me mostra quais são os subtipos. Se eu mudar aqui a sugestão, eu vejo que tem duas linhas, também não resolve muita coisa para nós. Tem aqui uma sugestão que só mostra o contador, então também não serve para nada. E aqui também tem uma outra sugestão que mostra quantos subtipos tem. Então também para nós não serve nada. Serviria, se eu voltar aqui, se eu quisesse saber quantas informações tem no total da minha fonte de dados. Então, ficaria mais fácil aqui, conforme está escrito aqui, né? Então, você bate o olho e você sabe, você entende o que é. Então, vou editar novamente. Então, eu estou editando aqui vários dashboards para você saber que tem como você refinar e também está reaproveitando aqui o mesmo dashboard que a gente criou, o mesmo modelo de gráfico, e está trabalhando em cima dele para chegar num resultado mais amigável para quem for trabalhar e for visualizar a informação, né? Das minhas sugestões, eu também gostaria de mostrar para vocês esse gráfico de Donut. Eu vou selecionar aqui então também uma nova coluna aqui, que a gente não trabalhou ainda, que é essa da data. Ela tem um texto de data e hora. E aqui também eu vou detalhar mais uma coluna. Eu vou adicionar aqui, quando tiver uma coluna de data, o que essa coluna de data vai exibir para mim aqui também. Eu vou colocar aqui data da criação, número da criação, ano. O ano não precisa. Eu acho que ficaria interessante a gente colocar a unidade do custo. Então, isso aqui ficou bem interessante. Eu vou voltar aqui, vou salvar. Então, aqui para o nosso gráfico, aí já teria que mudar aqui o nosso título, né? Ficou uma bolinha aqui. Agora sim, exibe melhor. Posso listar aqui, fica melhor de ver. Então aqui eu tenho um gráfico que está me mostrando aqui, né? Agora novamente, o que está escrito aqui? Não sei, não é requisições por ano, é unidades por mês, né? Então, se eu acessar aqui de novo ou editar, você vai ver que a gente adicionou, as colunas que a gente adicionou foi o ano da requisição e a data que foi realizada essa requisição, né? Então, o nome mais adequado seria, deixa eu editar aqui, então seria requisições por ano e data. Data e unidade, né? Então seria mais coerente a gente falar requisições
unidade e período. Ficaria mais legível aqui quando você bater o olho, você saber que é por ano, unidade e período. Então, nesse ano, essa unidade aqui, nesse período aqui. Então, ok? Se eu apagar aqui o nosso filtro, vamos ver que voltou aqui as informações. Esse aqui não afetou porque ele não tinha as informações, então o agrupamento que a gente usou contemplava todo o filtro que já estava